Fala galera, estamos começando mais um Falador e hoje o programa vai ser sensacional. E se você está assistindo esse programa e não assistiu o anterior, corre lá que o nosso primeiro programa falou sobre storytelling. E hoje, pegando essa vibe do storytelling que é sobre contar histórias, nós vamos contar várias histórias no programa de hoje. Eu trouxe um cara muito querido. Fazia muito tempo que eu queria conversar com ele, trocar essa ideia. E olha, vai ser muito bacana trocar essa ideia, porque ó, vou falar uma coisa pra você. Hoje você senta aí e se prepara pra nostalgia. Nós vamos falar hoje, o tema do programa é o porquê nós achamos que nascemos na época errada. E com vocês eu quero apresentar o Peterson Moraes. Fala, Peterson. Fala, Douglas, tudo bem? Beleza. Pessoal, que prazer imenso estar aqui no podcast do Falador do meu amigo Douglas Campanhol. Valeu, viu, Douglas? Obrigado. Ô, meu amigo, é um privilégio meu poder ter você no meu programa aqui hoje. E faz anos que eu queria muito ter essa oportunidade de sentar e trocar ideia contigo. Pô, apresenta pra galera quem que é o Peterson Moraes, antes pra galera saber quem é. Com toda certeza. Vamos lá. O Peterson Moraes, mais conhecido como Peterson Genesis. Sou aí, além de um saudosista, né, das mídias antigas que a gente tem, né, e também um restaurador aí dos equipamentos de som da linha Genesis da Sony. Que da hora, velho. E é sensacional essa pegada, porque por conta de você já fazer esse trabalho de restauração, você tem uma parada, assim, muito legal de vários artefatos históricos, praticamente, né? Com toda E você certeza. trouxe alguns pra nós, que a gente vai Sim, discutir, né? com certeza. Um pouquinho sobre eles. E, Peterson, quando você ouve alguém dizendo assim, nasci na época errada, cara, o que significa isso pra você? Totalmente, cara. Olha só, hein? Você sente isso? Podemos ver hoje pelo que tá ao nosso redor, né? Não somos muito velhos, mas estamos chegando quase lá. E a gente consegue ver que essa galera de hoje, né? Essa molecada de hoje, não passou pelo que a gente passou, né? Então a gente vê hoje a pessoa já nasce com o celular na mão, né? Então, toda essa tecnologia, essa informação chega muito rápido hoje na mão da criança em si, né? Então você perde aquilo que era legal da infância, que era você jogar bola, jogar peão, bolinha de gude, né? Sim. Isso tudo se perdeu pra você hoje jogar um Free Fire, um Call of Duty, né? Ficou Então, muito olha só, fácil as coisas. ficou muito fácil. Então, isso não deixa, né? Como posso dizer pra você? A pessoa calejada, né? Do que ela viveu na infância dela, até mesmo na juventude, né? Hoje tá muito mudado, infelizmente. Cara, ó, só pra gente, a gente vai fazer uma linha do tempo, mas assim, a parada que você falou de celular, de música e tudo mais. Quando nós tivemos o celular, no iniciozinho do celular, cabia 2, 3 músicas no celular, né? Exatamente. Você ouvia aquela música, ouvia até enjoar. Não, isso que a gente enjoava com os toques polifônicos que tinha nos celulares, que antes não tinha MP3. Eram os toquezinhos polifônicos, e a gente ficava repetindo aquilo. E era bom, cara. Pô, era legal demais. E era assim, tipo, quando você tinha um toquezinho diferente do seu celular, você era chavoso na Com escola. certeza, era diferente, né? Era especial. Eu lembro até hoje, o primeiro celular de tela colorida foi um evento na escola. Nossa, Porque cara. ninguém tinha, porque todo mundo tinha aquela telinha que era de minigame, né? Uhum, Quando veio o verdade, primeiro assim. verdade. Não, o cara é playba, o cara é Com toda diferente. certeza. Então, a gente viveu essa época que é muito legal, porque nós pegamos o tempo sem tecnologia e a gente foi se desenvolvendo junto Exatamente. com a A gente tecnologia. conseguiu ter pegar nessa parte da evolução desse princípio de tecnologia até o que a gente tem hoje, né? Então isso foi muito interessante. A gente conseguiu ver o celular grandão, o StarTAC, né? Nossa! A gente pegou a época do V3. Cara, se você tivesse um V3, meu, você era o cara. Sony Ericsson também, lembra? Sony Ericsson, meu, qualidade Era excepcional. maravilhoso. E, cara, qual é a primeira lembrança que vem quando você pensa em nostalgia? Assim, que você fala, nossa, que saudade disso. Que saudade, nostalgia mesmo? Vamos lá. Você, à noite, paga a luz da sua sala ali, você liga seu som tem aquele equalizador gráfico que fica pulando assim, ó, e você escuta aquelas músicas dos anos 80. Cara, Meu, isso é não meio tem pra hipnótico, ninguém, cara. né? É hipnótico, Os negocinhos cara. fazendo assim. Hipnótico, cara. A sensação, cara. Só quem passou por isso sabe o prazer que é fazer isso aí. Cara, eu lembro muito, assim, do meu pai chegando. E aí ele pegando o CD player dele, assim, que tinha 3 bandejas, porque era muito Carrossel, chique. né?
saía aquela bandeja com 3 CDs, assim. Aí ele botava 3 discos que ele comprava daquelas latas da Som Livre, que era de Olha, novela, cara. sertanejo, não Sim. sei o quê. Aí tocava lá e pum! E ficava de boa ouvindo. E, cara, era bom aquilo. Muito, muito, Era muito, uma muito. televisão, era um rádio. Então, tipo assim, todo mundo tinha que ouvir aquilo lá. Não Exatamente. tinha essa parada hoje de, eu boto o foninho de ouvido, ouço cada um a sua música e tudo mais. Não, não. E isso tem mudado, né? Então a sua nostalgia, a sua saudade é dessa parte de sentar e curtir um sonzinho. Com toda certeza. Logo mais a gente vai entrar um pouco mais a profundo em outras coisas, mas uma delas realmente é a parte do áudio, cara, que é sem igual. O Cara, que a sabe uma gente coisa tinha. que eu tenho saudade, cara? Assim, rebobinar fita VHS, Puta, cara. cara, que show, cara. Porque, Que show. cara, quantos spoilers eu tive de filme que alguém Meu, não rebobinou a fita? exato, Era muito exato. bizarro Mas, isso, viu, vamos cara. lá, ó. Ninguém para pra pensar, mas o estouro, o boom que foi você ter um videocassete em casa, na realidade, isso aqui é um VHS, né? Essa Nossa, era fita bom aqui, ó. demais, cara. Essa fita é um VHS, tá? Video ROM System, tá? E olha só que bacana. O conforto que você tinha. Você não precisava estar mais em casa naquele horário para você poder fazer a gravação daquele seu programa. Você programava no videocassete o horário que o programa ia ter o início e o horário que o programa ia ter o final, o fim. Então você conseguia deixar com que o videocassete gravasse isso para você, enquanto isso você podia estar trabalhando, fazendo qualquer outra coisa. E olha só o conforto que um VHS trouxe para você. Cara, é E sensacional. isso é tão extraordinário, cara, que eu lembro, final da Libertadores de 99, que o meu pai, ele trabalhava à noite. Aí o que que ele fez? Ele botou pra gravar, porque ele ia estar trabalhando. E Uhum. foi assim, tipo, um evento, todo mundo parando pra assistir o VHS do jogo. Por quê? Era 1999. Não tinha internet, não tinha como você ver o Não resultado, tinha, essas coisas. cara, não Você tinha que tinha. esperar sair o jornal Lance no Sim. dia seguinte na banca pra saber Pra como poder foi a saber, com rodada e certeza, tudo. com E, certeza. cara, a gente tá perdendo essas Tá, coisas tá gostosas, né? perdendo. Você sente saudade das locadoras, por exemplo? Com toda certeza. Eu Com toda amava. certeza. Na nossa cidade aqui tinha uma locadora chamada Videowin, que no aniversário, no seu aniversário, você fazia a locação de graça. Verdade. Cara, todos os meus Bacana. aniversários eu Verdade. ia alugar filme Além de da graça. Videoin que a gente tinha aqui na cidade, a gente ia também uma que chamava 100% Vídeo. Nossa, 100%, cara. Cara, meu, a sensação de você chegar no final de semana e falar, meu, vou alugar uma fita. Na realidade, não era a gente, né? Os nossos pais que iam alugar, né? Sim. A gente poder escolher a fita, cara, pô, meu, era sensacional demais. Mas uma coisa agora, olha só que você tocou aí. Isso que você passou são coisas que você não vai conseguir ter mais, né? Sim. Já se passaram. Acabou já. Isso entra, sabe no que, pessoal? No Lost Media. O que é isso? Presta bem atenção. Vamos supor que uma pessoa hoje, ela quer um comercial daquele ano, daquele mês específico que saiu. Ela queria, que pra ela aquilo era excepcional, ela queria aquele exato comercial. E você não acha. Tá no Lost aí, acabou, não tem. Só que alguém deva ter, sabe por quê? Porque na hora que ele gravou aquele filme e aquele programa, o comercial tava junto. O videocassete ele não parava enquanto tava tendo o comercial. Ele continuava gravando. Então alguém tem aquele comercial que você quer, ou até mesmo aquele programa ou capítulo da novela que você quer, em algum VHS gravado. Olha só. E, cara, me responde uma coisa. Por que é tão bom a qualidade de um VHS? Meu, a qualidade Porque é uma fitinha, velho. Como uma Pois é. fitinha tem som, tem... Exatamente. Só que imagem, isso daqui cara. também degrada. Cada Isso dia que é que passa, triste. isso aqui tá degradando. Essa fita aqui, a cada dia que passa, pra quem não sabe, pessoal, ó, aqui ela é uma fita. Eu vou focar nessa aqui, ó. Sim. Aqui você tem uma fita, né? Imagina uma fita de fita cassete de rádio. Aqui é basicamente a mesma coisa, né? Tem 2 rolos, né? Ela vai enrolando cada vez que você vai usando a fita, pegando o trecho aí, tá? E isso aqui vai se degradando. Então, cada vez mais a gente vai perdendo. Então, é o que eu falo. Se você tem algo de especial em algum VHS, cara, já transforma ele pra mídia digital. Que vai perder. Hoje é muito fácil. Às vezes você encontra um videocassete funcionando. Você Uhum. usa um adaptadorzinho lá numa placa de captura do notebook. Você salva aquele vídeo, cara. Você salva. Você salva aquela propaganda.
Não precisa nem levar Você pra uma salva. empresa, então. Não. Caraca. Antigamente, né? Tinha quem fazia as conversão, né, de VHS para Sim. DVD, né? Mas hoje se tornou isso muito mais cômodo, muito mais prático. Então você consegue salvar seu casamento, né? Aquele momento que você tinha com a Salvar, você família. fala a filmagem? A filmagem, pessoal. Ô, A caraca, filmagem. velho, Tá? como assim? Ou vai depender do que tinha da fita, né? É, vai saber como foi esse olha casamento, só, né? mas você conseguiu ver essa questão do Lost Media? Sim. Que muita coisa se perderam, mas tem pessoas que têm. Cara, uma coisa que Tem a galera pessoas que têm. não valoriza hoje, que eu vou falar pra vocês, assim, ó, você jovem que tá nos assistindo aí, meu amigo, você tem uma parada que você não valoriza hoje, que é o poder de facilmente gerar imagens e automaticamente gerar memórias. Com toda Porque, certeza. assim, se você parar e perguntar pros seus pais como eles gostariam de ter um celular em mãos pra poder fazer um vídeo do pai dele, da avó dele, de tirar foto, essas coisas. E eles não tinham essa oportunidade porque era uma coisa muito escassa. É, Era, às vezes, uma filmadora pra família inteira. exatamente. E hoje tem uma facilidade, porque você tá na palma da sua mão ali, fotografia, filmagem, gravação de áudio, tudo ali tão fácil. E a galera muitas vezes não valoriza. E quando a gente vê um VHS como esse, a gente começa a perceber a importância que tem das memórias. Com toda certeza. Porque, querendo ou não, isso são memórias. São. E a gente vai perdendo com A o gente vai passar do perdendo, tempo, né? Tá acabando. Ó. Vai acabar, vai acabar. O trabalho que a Disney teve recentemente, eu não falo recentemente, mas eu acho que já faz algumas décadas, de pintar à mão todos os filmes que eles lançaram lá atrás, porque eram rolos de filmes, Exatamente. pra depois digitalizar eles Uhum. e tudo. Cara, quando você vai assistir, por exemplo, você assistir Bela Adormecida, cara, você vê o capricho daquela animação Mas que foi feita todas as cenas mão a mão e tudo mais. Imagina se aquilo tivesse perdido. Então, Aquela obra de arte ali. É. Porque talvez hoje você olha assim e fala assim: ah, não, prefiro Lilo e Stitch, porque é muito mais bonito, bem mais produzido. Mas, cara, cada frame foi feito à mão. Isso é muito mais grandioso que qualquer software que você com coloca toda lá certeza. Com toda e certeza. faz o negócio. E outra, o que tinha por trás da sonoplastia, às vezes uma bolinha caindo, era batendo no copo. Cara, meu, É era incrível, um né? mundo, cara, que a turma não sabia o que tinha por trás daquilo, cara. Meu, é algo sensacional. E olha, Peterson, a gente tá falando de VHS, mas também tem as fitas cassete. Tem a fitas cassete. E, cara, quem nunca no radinho ficou lá antenado pra esperar aquela música top que ela queria gravar? E pra do poder nada entra o locutor e fala: essa próxima música vai entrar daqui a pouco após o comercial. Ou pior, ele começava a falar em cima, fazendo locução. Meu, Cara, quantas caramba, vezes, cara. cara, música assim que você ficava lá e tipo, pô, cara, eu quero ouvir a musiquinha. E o cara, agora, não sei o que, tal. Ou pior, aí eu acho que é sacrilégio. A rádio cortava a música no meio pra ir pro bloco Ou comercial. soltava uma vinheta em cima. Cara, que sacanagem. Todo mundo tem uma fita Que sacanagem. cassete em casa que no meio faz 90 FM. Não sei o que. Todo mundo tem Com toda uma coisa certeza, assim. com toda Porque certeza. os caras colocavam as locuções. Eu acho que era só pra saber. Ah, estão gravando? Então vamos botar aqui. Pra saber da onde que veio essa Sim. música. Ó, galera, pra quem não sabe, esse daqui, ó, é uma fita cassete. Ó. Aqui você não gravava vídeo, tá? Era somente áudio. Essa daqui, no caso, ela já é uma estéreo, né? Olha aí que bacana. Qual que é a diferença estéreo? A estéreo você consegue pegar os dois canais aí. Vamos supor, hoje você não tem os dois foninhos? Sim. Então você tem o lado o R e o lado o L, né? Então Aham. direito e esquerdo, né? Antigamente, as fitas, principalmente aquelas de rolo, ela era mono. Era tudo juntado num canal só. Ah, Você entendi. entendeu? Aqui não, agora a gente tem separado. Então, Uhum. ou seja, por mais que se você grave, faça uma gravação numa fita cassete, na hora de você reproduzir, se a música tiver com a batida do prato do lado esquerdo, né, e Você vai ter essa o percepção. som da caixa do lado direito, você vai ter essa percepção, porque a gravação foi feita em estéreo. Olha aí que bacana. Aí a pergunta que não quer calar, como que eles colocaram isso em uma fitinha de plástico, cara? Pois é, cara. Como? Meu, aí você tem. Aí a gente já entra numa parte um pouco mais técnica, Sim. né? Que a gente tem um cabeçote, né? Uhum. Ali na parte do rádio, que ele é magnetizado. Hum. Ele é magnetizado, né? Aqui na fita você tem. Vou te dar um exemplo. Você tem alguns poros ali de ferrinho, esse tipo de coisa, que na hora que você tá gravando, aquilo lá tudo se junta para formar a trilha do áudio que você Caraca. está gravando. Aí se você pegar um imã normal, um imã,
e passar nessa fita, você apaga. Então todo gravador, antes de você, toda vez que você clica no botão pra gravar uma fita, Uhum. antes dele passar pelo cabeçote que faz a gravação, ele passa por um cabeçote que desmagnetiza a fita, que ele vai tirar, né, essa gravação, ele vai deixar ela limpa, Pra né, poder gravar. pra depois Pra não ficar um em cima fazer do a gravação. outro, né? Exatamente. Cara, que sensacional. Bacana, né? É que nem aquela vez que eu perguntei pra você sobre o disco. Porque na minha cabeça não entrava. Como que uma parada de plástico, você botava uma agulhinha em cima e aquilo emitia som? Pois é. Eu acho... Porque você me explicou que os caras imprimem literalmente a vibração sonora dos instrumentos no disco. Mas eu fico pensando, cara, em quem em sã consciência tava de boa lá, fala assim, pô, vou imprimir a vibração do som. Sabe, Como hoje vocês imprimem a vibração de um terremoto. Pô, o cara falou, vou imprimir a vibração do terremoto, cara. Pô, e aí? Mas aí, pelo menos, tipo, isso a gente pensa assim, pô, é pra salvar vidas, né? O cara não, o cara foi pra, tipo, não, eu quero curtir um som. Vou colocar. E parece besteira, mas essas pequenas coisas que parecem pequenas, foi um avanço tecnológico absurdo para chegar no que a gente tem hoje, né? Partiu E- dali. E assim, você costuma ter bastante CD hoje em dia, disquete, alguma coisa assim, ou você já não guarda? Porque muita gente tem um tesouro, né? Que nem Exatamente. você trouxe aqui pra nós. Uma fitinha cassete, um VHS, um CD. Esse CD vinha na revista? Não. Esse aqui era não. como? Esse aqui? daí você comprava ele à parte mesmo, né? No caso, esse daí, ele é um CD da Jovem Pan, né? Sim. Pra galera aí, saudosista da música dance. Então, tinha toda a coletânea aí da Jovem Pan. Ó, o Mineiro já até deu Planeta uma... DJ. Vixe, ó. Pessoal, que vocês não sabem, tem um rapaz que tá escondido aqui, tá? Eles que ficam Ele tá se fazendo. divertindo Ele aqui com a fica gente. fazendo esses cortes da câmera pra vocês aqui, ele tá dando muita risada aqui, tá? Nostalgia. Ele é pura. mais velho que a gente. Ele é um senhorzinho banguelo, tá? Então, pessoal, ó, esses CDs todos você comprava à parte, né? Conforme ia saindo, né? Conforme Sim. a produtora ia fazendo, né? Então, cara, era excepcional, excepcional. Quem gosta de uma boa música tem CD, tem VHS, tem fita cassete. Então, é surreal. É nostalgia total. É muita coisa, né? E é um verdadeiro tesouro, né? Porque se a gente for parar pra pensar... Cara, outro dia eu tava vendo no Mercado Livre, algumas pessoas vendem esse tipo de material que é muito caro. Muito caro. Muito É porque caro. se tornou raro. Sim. A gente tinha em bastante quantidade, porém isso foi se perdendo, né? A pessoa é relaxada, Pô, né? Jogou fora, né? Ainda mais CD que risca, né? Só que assim, presta bem atenção pra você agora. Você tá me assistindo aqui via internet, certo? Se acabar a internet, você não vai assistir só Netflix. Você não vai assistir só Disney. Eu tenho conteúdo pra mais de anos pra me assistir. Agora já não sei vocês. Olha o lado bom. Eu posso falar que eu tenho uma vida de conteúdo pra assistir caso isso aconteça. Porque o meu querido papai assinava o Estadão, então a gente tem centenas de fitas VHS guardadas em Nossa. caixas em cima lá da laje dele e um arsenal de discos absurdo, só de música boa, cara. Então, assim, eu tô bem... E falando nisso, nessa questão de discos, só pra aproveitar, né, citando lá dentro, cara, como é bom o som do disco, cara. É diferente, cara. É absurdo. Não sei se você tem a sensação, mas parece que você tá com literalmente a banda tocando dentro da sua sala quando você coloca o disco. Lógico, tudo vai variar do equipamento que você Sim. tem, né? De uma boa cápsula do seu toca-disco, né? E claro, também do amplificador e das caixas de som que você tem, né? Mas você estando com tudo ok, meu, a qualidade é excepcional. O meu pai, ele tinha eu não sei se fala toca-disco, né? Que era uma caixa aqui com agulha, que era de madeira, pegou cupim, infelizmente. Tocava, e duas caixas da Sony de madeira Olha também. que bacana, cara. Cara, aquele som era absurdo, cara. Aquele som era absurdo. Era absurdo. Eu lembro até hoje, a caixa de som era de madeira e era um tecido, literalmente um tecido que protegia, assim, a frente que ficava os falantes. Os alto-falantes, né? A tela, né? Exato. Naquela época, era literalmente um pano ortofônico. Aí, ó. Olha Você só. nem sei o nome disso É aí, isso aí. cara. Então, você vê como que é legal, cara, essas coisas e marca a nossa infância. Marca. E dá saudade. Dá. Pô, eu botava Thriller
no disqueão, assim, ó. Nossa. E ficava ouvindo Michael Jackson, cara, imitando os passinhos e tudo mais hoje. Ou se não, o disco dos Mamonas Assassinas. Os primeiros peitinhos que eu vi na minha vida Foi na capa do LP, cara. CD, do disco, né, dos Mamonas, cara. Ó, só pra deixar claro, eu tenho um vídeo no meu canal pra galera que quiser ir lá. Eu coloquei de thumb a capa do vídeo, o vídeo foi barrado, eu tive que trocar. Só por causa dos peitos. Pô, é que o YouTube não entende que nós tínhamos Mamonas Assassinas no Brasil, né, cara? Complicado. É que eles não viram Domingo Legal. Pô, não viu a banheira do Gugu, cara. Que é isso? Mas, ó, você já usou disquete pra Já, fazer trabalho de escola? Nossa. Cara, como que funciona essa parada de disquete? Como que gravava no disquete? Era a mesma coisa que a fita VHS, alguma coisa assim? Basicamente quase igual a fita cassete, né? Você tinha ali também um que fazia gravação e o outro também que apagava. Porém, o tamanho era muito inferior, Nossa. né? Bem menorzinho, né? Era Falando em pouquinha MBs coisa, né? ali, né? Então, Era cara, arquivo doc, alguma coisa assim que você podia pôr, né? Exatamente. Joguinho bem mequetrefezinho que cabia no disquete. Até mesmo o sistema de equipamentos operacionais, né, de computador Windows. Na época a gente não tinha o CD, né? Então eram os disquetes, né? Então era por partes. Você tinha a parte 1 do sistema, parte 2, parte 3, parte E aí 4. o botão de Pra disquete. você ir saindo, né? Você colocava, tirava, até você concluir a instalação do Meu sistema. Deus do céu. Olha só, cara, o que a gente passou, cara. Muito, cara. Essa juventude de hoje não sabe Não de sabe, nada, cara. não sabe. Eu vou lá no torrente lá. Mano, era disquete, parça. Era disquete. Disquete, cara, disquete. Peterson, qual foi o seu primeiro som, cara? Um Discman? Qual foi o seu primeiro, assim? Meu primeiro som, cara. Toca-fita? Não era toca... Como é o nome? Tem o Discman, que era CD. E Tínhamos depois... o Discman e o Walkman, que era de fita cassete. Cara, Walkman. Walkman. Que top, velho. Top, cara. O Walkman era bom. Eu tive um Discman da Sony. Olha. Que, se não me engano, eu tenho até hoje, cara. Olha só. Eu ganhei do meu irmão, do Fábio. E era dele. Ele fazia o curso de inglês no Discman. E aí ele me deu, porque ele acabou trocando e tudo mais. E aí eu usava o Discman dele. Acabou ficando pra você. Acabou ficando. Olha. Eu ficava botando os CDzinhos e tal, pra só que ouvir bacana. música. Eu esfregava o CD na camisa Sim. pra pegar. Ficava pulando a música Sim. assim, não ia. Em questão de som portátil, meu primeiro realmente foi um Walkman. Walkman. Mas não foi um Sony, né? Foi um Walkman daqueles da feira. Né? Tinha os coloridos, amarelinhos, né? Eu lembro. Tinha até uma telinha acima, assim, que tinha um alto-falante nele em cima. Esses eram Mas legal, era bacana, cara. Que era aquele bacana foninho demais. praticamente descartável, né? Exatamente, cara. Nossa, frágil demais, frágil Nossa, demais. mano, cara, Mas era ele é muito bacana, cara. Bacana E demais. depois, assim, quando você foi evoluindo? Porque assim, eu saí do Discman e eu fui pro MP3. Bacana. Aí, em vez de 12 faixas, porque só podia ter 12 faixas numa música, Uhum. eu podia pôr 128 músicas no meu MP3. A gente já tínhamos um espaço maior na mesma mídia, no CDR. Pô, verdade. Exatamente. O CDR, ele, se você tinha ali, né, o CD, o padrão, né, o normal, Uhum. e depois você veio a ter o MP3. Verdade, cara. Eu Porém, esqueci desse nisso, detalhe. Vamos lá. Mas, Peterson, por que a gente ganhou mais espaço, sendo que o tamanho é o mesmo? É isso, Que eu também não milagre é sei. isso? Alguma coisa Era 80 aconteceu ali. minutos de música, né, que podia gravar, depois quando o MP3 ficou pro espaço, né? O que aconteceu? Tivemos a compressão. Sabe aquele WinRARzinho que você tem? Que você comprime tudo? O programa. Exato. Isso. Só um exemplo, né? Você tem um monte de Aham. arquivos, você quer comprimir pra ficar menor, né? O O armazenamento. arquivo. As músicas também veio acontecer isso. Você comprimia as músicas. No caso, o MP3 é uma música comprimida. Então ela se torna menor do que uma música normal do CDR, né? Então nisso você ganha mais espaço pra você ter mais músicas ali no CD. Cara, que sensacional. Que velho. bacana, né, Que, cara? cara, eu tô me sentindo no mundo de Bigman. Ó, Bigman! mas olha só, uma coisa interessante aqui, tá? Pra quem teve Discman, CD. Ah, Ó. No Discman, você colocava o CDzinho ali, dava o play. Se você fosse caminhar, você ia sentir o seu disco pular. Ia pular a sua música. Ia. sim. Depois de um tempo, a gente tivemos o chamado anti-choque. Sim. Nossa, você desenterrou tivemos- essa, cara. Tivemos anti-choque. O que é um anti-choque no Discman? Olha só que bacana. Ele fazia uma leitura da música, só que um pouco mais à frente do que ele estava reproduzindo. Uhum. Então, o que ele te reproduzia era o que ele já leu. Então, nunca o CD ia pular pra você. Porque ele tava lendo antes
de você pular ou trepidar o CD, entendeu? Cara, sabe como eu lembro disso? Do anti-choque? Uhum. Era Fantasia. Passando, acho que sábado à tarde, Fantasia. Entrou no intervalo, veio a propaganda do Discman anti-choque, aonde a menina ficava dançando com o Discman E a música tocando. não pulava. Cara, eu lembrei disso agora, Olha velho. só. Programa Fantasia no SBT, no intervalo do programa, o primeiro Discman. Cara, a gente vai desenterrar tanta coisa aqui, vocês não têm noção, pessoal. Caraca, velho. Peterson, deixa eu perguntar pra você. Você já teve que esperar revelar foto? Já tive que esperar revelar a foto. Cara, não, agora eu vou ter que contar, cara. Meu, Era triste esse processo, eu nunca tive cara. acesso, assim, à câmera fotográfica. Sim. Né? E o meu pai tinha, era guardado 7 chaves isso daí. E eu sempre mexia com som desde pequeno, sabe? E era Pegava- caro os filmes, Era né? caro, cara, era caro. E eu mexendo com som, com alto-falante, essas coisas assim. E eu peguei essa câmera. Falei, vou tirar umas fotos aqui, né? Peguei essa câmera. Eu peguei, enquadrei ali o alto-falante, né? Que eu queria tirar foto. Bati a foto, bati a foto, bati a foto, bati a foto, bati a foto. A hora que eu vi, acabou o filme. Aham. Aí um certo dia meu pai pegou, foi usar. Ah, não, acabou, né? Vamos ter que mandar revelar. Legal. Eu já, né, apreensivo, né? Falei, nossa, vai sobrar pra cinta, né, cara? Com certeza. Não tem outra explicação. Eu mexi no que não era pra mexer, né? Sim. Mas se fosse uma ou duas fotos, eu sei que ele não ia brigar. Uhum. Mas o problema é que, sei lá, cara, não tava nem na metade do filme e eu acabei com o filme, cara. Nossa. Aí beleza, chegou no dia lá, fomos buscar, né? Que vinha tudo Uhum. num envelope, assim, sabe? Era bacana pra Sim. caramba. E... Foi no Silvio Pena? Só Indaiatubano sabe dessa referência. Só Era Indaiatubano. uma loja escrito Kodak, o nome que era, eu não faço ideia. É porque quem foi Indaiatubano sabe que só tinha Silvio Pena na cidade Olha que só. fazia. Aí, ó. Ficava bem no centro da cidade. Então, era a única, né? Então, Era a única. Literalmente a única. fomos lá buscar essas fotos, cara. Meu Deus. Pegou o envelope, ele entrou no carro e veio embora. Eu achei que ele ia abrir antes de entrar no carro. Sim. Não. Chegou em casa, abriu o envelope. Aí as primeiras fotos, claro, era dele, né? Aham. Passando, tal, família, tal. Aí chegou, minhas fotos. Aí ele me chamou, eu não tava perto. Nessa hora eu saí, acho que não sei se eu tinha ido no banheiro, alguma coisa, deu migué. Mas você lembrava ainda que você tinha feito foto com a câmera? Lógico, cara, eu tava tremendo, cara. No carro já tava tremendo. Aí ele me chamou. Aí eu cheguei lá. Essas fotos aqui, você pegou a câmera, né? Ah, pai, peguei. Né? Falei, pelo menos eu vou usar minhas fotos, né? Uhum. Cara, eu não tava com o dedo na foto, cara. Meu, putz, puta trabalho, cara. Apareceu todas as fotos com o dedo. Meu, eu apoiei nesse dia, cara. E fiquei com as fotos com o dedo. Mas pelo menos você não fez igual tem muita gente que esquecia de tirar a lente. Não, aí não. Porque, pessoal, a gente não tinha um displayzinho que a gente olhava. Era um quadradinho pequenininho que a gente enquadrava, né? Só que pra mim não tava aparecendo o meu dedo. Sim. Não tava aparecendo. Mas por fim apareceu. É porque o visor, ele não refletiu o que a lente tava vendo. Ele só te dava uma noção. Exatamente. do que E por você tava fim pegou fazendo. meu dedo, cara. E essa foto Caraca. tem até hoje. Isso é nostalgia, gente. Mas- Isso é nostalgia. Ô, Mineiro, você não faz ideia, cara. Quantas fotos você pegou o álbum da família? Minha, é a gente cortando É cabeça, gratificante. é foto torta. Queimava o filme, lembra? Que ficava metade da foto. É verdade. E era triste. Hoje o pessoal, viu, galera? Vocês hoje estão muito bem, porque você pega o celularzinho, faz fotinha, não sei o quê. Vai viajar com uma câmera fotográfica, tira foto e espera 15 dias pra ver as fotos da viagem. Nesse filminho que ficava na câmera, ele era um caracol enrolado, que era esse filme. Ele era uma fita inteira. Esse filme era chamado de negativo. Então toda vez que você tirava uma foto, toda vez que o obturador da câmera ele abria, meio que queimava nesse papel e ficava realmente o desenho da foto. Tanto se você depois pegasse o filme e abrisse e colocasse contra a luz ou algo assim, você conseguia ver literalmente a foto que o obturador pegou. Sim. Cara, era sensacional. E Cara. uma coisa que eu acho extraordinário: a captura no negativo das cores. Pois é. Não só a imagem, Uhum. as cores. E isso tudo depois, na revelação, era só num processo químico, num quarto totalmente escuro, Uhum.
pra fazer com que, né? Eu não faço ideia como que seria isso, né? Bruxaria. Provavelmente devia O ser. Harry Potter fala, Leviosa. É, tanto que nesse local de revelação tinha muitas plantinhas, assim, igual essa que tá do meu lado, assim, ó. Então, Sim. não sei, alguma coisa tinha lá, sabe? Mas, meu, era tudo um processo químico pra Sim. depois se tornar a foto aí no papel foto, né? Normal, né? Cara, que Cara, que sensacional, bacana, velho. cara. Sensacional. Agora a gente vai fazer uma parte assim que eu tava muito com vontade de conversar com você, cara. Show, vamos lá. Quais Depende, os né? programas dos anos 90 e 2000 que marcaram a sua infância, cara? Porque, Cara. olha, eu vou falar pra você, a TV brasileira era um outro nível Era dos outra anos 90. coisa, cara, era outra coisa. Anos 2000, Meu. início dos 2000 ali, quem fala, eu gosto de Big Brother, é porque não assistiu Casa dos Artistas Não tem nem com noção. Supa, Não tem. Não tem noção, cara. Não tem chamando o noção. Silvio Santos de noção. papito. Tó. E aí, papito? Alexandre Frota. Alexandre Frota. Alexandre Frota. E aí, mano? Cara, isso são pérolas da Tá, televisão vamos brasileira. começar então do início. Vamos TV lá. Cruz. Nossa. Vamos iniciar aí. Mano, revolucionário ultra jovem. Comitê Revolucionário Ultra Comitê, Jovem. cara. Eu quase abri o programa com essa fala, sabia? Sério? Sério, eu Olha tava aí que aqui na minha bacana. cabecinha falando, nossa, eu vou abrir. Só que eu falei, ninguém vai entender. Aí, ó. O pessoal vai ficar tipo, que Cruz, tiozão. cruz, tchau. Tchau. Cruz, É. cruz. E tem que respeitar, eram os melhores desenhos, É, né? era. Os Pô. melhores. Pateta. Lembra? Pateta Pateta e e Max. A dupla são demais. Era bom Amigos demais, cara. de fé. Nossa, pô, cara. Super Patos, cara. Nossa. Meu. Caramba, cara. Super Patos, cara. Bom Meu, demais, cara. Bom demais. Cara, demais, cara. Era Meu, Timão e Pumba. Timão e Pumba, cara. A win no way, a win no way. Cara, era bom. E Timão É, e Pumba, Rei Leão aqui, ó. eu vi Timão e Pumba primeiro que Rei Leão. Olha só, cara. Porque eu não lembro agora muito bem por quê, mas eu assisti a TV Cruz Uhum. e eu fui só assistir Rei Leão quando passou na TV. E Agora, aí, eu não lembro como foi a minha sequência, como que eu encontrei um. ou cara, outro. eu sei como foi a minha primeira vez, só que depois eu vou falar disso, do cinema. Nossa, Do cinema, cara. Então, você curtia isso. Você foi do time TV Globinho, Band Kids, ou você foi do Bom Dia e Companhia? Bom dia, companhia. Bom Dia e Companhia? É porque eu não gostava de Dragon Ball, essas coisas. Né? Agora, Pokémon é até ia. bom, mano. Pokémon é bom, pô. Mas aí que tal? Você gostava por conta das apresentadoras ou por causa dos desenhos? Porque tem uma galera que defende que, tipo, porque, por exemplo, Band Kids com a Akira. Porque gostavam da japonesinha lá. Uhum. Por causa da Eliana, ou não sei se você foi da Eliana. O meu tempo foi da... Depois da Eliana. Foi a Eliana, depois foi aquela moça Teve um loira... pouco- Tati, nome lá. Tati. Não foi Paty, não. Não era tal de Jéssica, alguma coisa assim? Não, a loira Jaqueline. 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 Pô, essa daí era da hora, hein? Cara, Jaqueline. Não era por ela, hein? Era pelos desenhos. Por ela também. Hoje você vai chegar em casa e vai dormir no sofá. Tantos anos, nem sei se essa mulher tá viva ainda. Ó, a Jaqueline. E na TV Globinho, nessa época que eu assistia, era a Angélica fazendo Bambu Luar. E a TV Olha. Globinho era dentro da Bambu Luar, Aham, cara. verdade. Olha Caramba, isso. hein, Verdade. velho. Tô velho mesmo. E aí a Angélica tentou fazer uma parada tipo Power Rangers, que tinha uma equipe dela, assim, que os caras Cara, ficavam ó, coloridos. Bom Dia e Companhia. Com a Eliana. Tínhamos o Melocoton, um Nossa! bicho rosado lá, sei lá. Cara. Cara. Eu ia pra sala. Banana de pijamas descendo as escadas, B1 e B2. Cara, Banana de Pijama era bom, cara. Eu lembro a música até hoje. sensacional, cara. Eu lembro da música até hoje de Banana de Pijama. Verdade, aí, ó. Cara. Eu não vou cantar pra não poupar vocês disso, tá? Eu não sei de vocês, mas tem a época do Doug, né? Doug Doug Funny. Funny. Doug Funny. É. Doug É o Chama ele de Fantástico Doug Mundo do por Bob. Fantástico Mundo de Bob, nossa, cara. Então tinha muito Era desenho bom. Não lembro agora, mas do Fantasma Músico Mundo de Bob. Tchuru, 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 tchuru. Cara, não lembro do Batman. Sei lá, Cara, é era por aí mesmo. bom demais. É, Pate Cara, Maionese. Batman, né? TV Cultura passava muito. TV TV Cultura. Cultura. Muito TV Cultura. coisa Porque boa. assim, a gente não tinha
canal fechado na época, né? Isso era muito caro. Sim. Então a gente ia seguindo a programação, né? Acabava do SBT, à tarde a gente já entrava na TV Cultura. Porque onde ia ter desenho, né? Porque no SBT estaria passando novela, alguma outra coisa. Na Globo passando filme, sei lá. Então a gente ia mesclando, né? Onde é que tinha desenho, né, cara? A gente ia meio que pipocando, né, os canais. Exatamente. A gente pegou Teletubbies, cara. Nossa, Teletubbies é terrível, cara. Eu Teletubbies assisti triste. isso, cara. Não dá pra apagar da mente Não, mais, cara. Traumatizou você, eu acho. Traumatizou, cara. Porque eu acho que Aquele Teletubbies solzinho com atrofia, aquela sabe? carinha assim, sabe? Era um Eu bebezinho, acho né? que era demoníaco aquilo lá, pessoal. Cara, não. Eu não consigo fazer mais a vozinha, eu conseguia fazer quando era moleque. mano. Ele ia meio que dando risadinha assim, E sei a lá. musiquinha? Nossa. Winky, Winky, Gypsy. Gypsy, lá. Pô. Galera tá assistindo a gente, não entendeu. Não, quem não tem 30 anos não faz Não ideia vai do que é entender, isso. não vai entender. Não vai entender. Ô, Peterson, Vamos lá. novela ou seriado? Qual, ou os dois te marcou assim, que você fala, nossa. Tá. Seriado. Uhum. Alf, o E Teimoso. Nossa, bom. Alf, nossa, era legal demais, né? Tínhamos Punk, a Levada da Breca, né? Mas Nossa. isso acho que já era desenho, né? Cara, eu assisti a Teve série. seriado? Teve série, né? Teve série. seriado. Eu Olha conheci aí, o seriado que primeiro. bacana. Eu fui ver a animação depois. Top, cara. Top. Eu fui Smallville. Smallville. Domingo, hora do almoço. Somebody. Cara, Mas era já bom tá subindo um demais, pouco, vai. cara. Tá lá embaixo. Não, mas é porque a seriado eu fui conhecer no início dos anos 2000. Eu fui ver, mas era novela, cara. Por exemplo, uma novela que marcou minha infância. Beijo do Vampiro, Rei do Gado, Tá. Terra Nostra. Voltando em seriado. Primeiramente, claro, Arquivo X. Nossa, eu tinha medo. Eu Bom, não só a assistia. intro. A intro, Assisti. é o T. Pra quem quer ouvir aí, ó, coloca no YouTube, T-Filis. Acabou. Cara, Você vai achar a intro é do. incrível. E é utilizada até hoje pra questão de OVNI, ET. Se Cara, eu te falar que eu tinha medo quando era criança e quando eu assisti depois de adulto, eu falei, não era tudo isso que eu imaginava quando era criança. Porque eu lembro que a minha mãe, ela parava pra passar roupa, olha isso. Ela parava pra passar roupa toda segunda-feira à noite, passava roupa assistindo Arquivo X. nossa, cara, que Meu da pai hora. trabalhava à noite e ela ficava assistindo Arquivo Você X. se lembra de um que passava na Record, na Rede Record, que chamava o Jornal de Amanhã, ou Edição de Amanhã. Esse não. Era um cara que ele recebia o jornal com tudo que ia acontecer no próximo dia. Tipo de, sei lá, o trem vai descarrilhar, vai bater em alguma pessoa, sei lá, vão assaltar. Caraca. Então, ele já sabia o que ia acontecer e era meio, não é que ele era meio um super-herói, ele era uma pessoa normal, mas ele tentava do jeito dele pra que aquilo não viesse a Legal. acontecer, cara. É muito legal. Da Record eu lembro que era um seriado que as pessoas estavam em volta de uma fogueira contando histórias de terror. E aí os episódios eram essas histórias de terror acontecendo, sabe? Tipo assim, no final era alguém contando a história. Mas o entendi. episódio inteiro era uma Entendi. era um No episódio de final terror. era a galera comentando, era o Exato, cara contando em volta de uma Entendi. fogueira. Olha que bacana. Esse Cara, eu já era não bem lembro, legal. cara. Passava na Record, cara. Era bem legal, mas Que dava show, medo. cara. Ah, mas isso aí tá parecendo Olha. lendas urbanas do programa do Google lá, ó. Chupa-cabra. Chupacabra, né? Chupacabra. Verdade. Pô, a gente pega Gil Gomes. Agora! Nossa, é bom. Cara, ET de Varginha. ET de Varginha. Caso ET de Varginha, pessoal. Cara, a internet acabou com as lendas urbanas. Se tivesse internet, a gente não teria esse Mas universo rico de ainda coisas. dizem que tem um VHS com o que aconteceu lá. Mas foi muito estranho, porque assim, ó, uma das pessoas que participou e realmente disse ter tido contato, a pessoa teve uma morte ali, né? Um dos pessoais ali do exército ali, né? Meio estranha, né? De bactérias ali que tu nunca viu. Então foi bem complicado, cara. Bem complicado. Dá medo. Eu sei não, hein, cara. Eu acho assim, o ser humano achar que é o único ser vivo no universo é muita arrogância, cara. Ah, você acredita? Cara, não sei. Eu só acho que é muita arrogância achar que o universo inteiro só tem a gente de... Tem muito caso de avistamentos, né? Sabe? Tem muito É doideira, caso, cara. muito caso. Às vezes a gente é só um vídeo... Cara, tamo na Matrix, né? Cara, comerciais. Nossa, cara. A melhor época da história de comerciais foi anos 80, 90, Foi. início dos Principalmente comercial 2000. de cigarro. Pior que os caras eram criativos. Com criança. Os caras eram criativos. Não, com criança é terrível, cara. Por quê?
olha Gilberto Barros, as capas dos discos dele com criança. Sério? Cara, aquilo é bizarro, velho. Caramba, cara. Cassinão! Ele deitadão, assim, tipo G Magazine, assim, com uma criança com a mão dentro da camisa dele no peito, assim. E o título do CD era muito, assim, uma coisa perturbadora, tá ligado? Do disco. Então, eu não sei quem que foi o cara que falou assim, vamos pegar o Gilberto Barros, mandar ele deitar. Eu dou uma foto com uma criança. Que planejou isso daqui? Que imaginou isso daí, Então, né? quando a gente pensa em comercial de cigarro, em capa de disco, cara, a gente vai ver bizarrices. Hoje aquilo já não poderia ter mais. De forma... Não Cara, teria Gilberto como. Barros Não teria teria como. preso com uma capa de Exatamente. disco. Pedofilia. Já seria. Cara, Né? seria Toda essa absurdo, situação. cara. Meu, é perturbador. Mineiro, pesquisa no Google aí a capa do disco do Gilberto Barros. Aí, essa cara Você eu vai vi. cair de costas quando você vê, cara. Caramba, Sabe? né? É bizarro, cara. Olha É só. tenebroso. Mas assim, a gente teve muito comercial bom também. Tivemos, com certeza. Cara, canais, os comerciais de cerveja. Era muito criativo. Lembra daqueles bichinhos que fazia... nananana? Cara, Caramba, aquilo com lá. certeza, Baixinho da Kaiser. Cara, aquilo foi comercial genial. da Boa, tinha uma mulher lá. Interessante. Olha lá. Olha lá, ó. Meu Deus! Olha só, pessoal. Cara, Me faz um carinho. é, meio complicado. Você olha aí e você fala, meu Jesus amado. Meu Deus. Como pode, né, cara? Não, Que com- diferença. Ah, e pior, cara, coloca né, assim, as piores capas ainda, né? Coloca É, aqui assim ainda. exatamente. E eu penso o seguinte, como que foi o brainstorm dessa capa? Putz, cara. Como que foi? Vamos agora fazer uma foto Ó, da capa. Você falou em capa agora, mas garanto que todo mundo queria ter em casa. Criança, claro. LP do Balão Mágico. Na Balão Mágico era muito da hora, Meu, cara. LP do Balão Mágico O excepcional. Balão Mágico era Meu, muito só da a hora. capa do disco já era legal demais, cara. Meu, era. Na realidade, confirma comigo, porque antigamente a pessoa tinha que vender os discos, todos originais, pra conseguir aquele coisa de ouro, platina, disco de ouro e tal. Sim. E hoje em dia já é diferente. Hoje em dia é totalmente diferente. Hoje é questão Ah, de visualizações. Exato. sim. Aquela época era número de cópias vendidas. Isso. né? Mas eles contavam as piratas também? Não, mas já não, né? Mas lembra que eu ia no Gugu, né? Olha só, Aham. aqui, pessoal, né? Mas será que esses prêmios eram mesmo reais? Ou será que eles são igual uns prêmios que a gente tem aqui na cidade, por exemplo, que se você pagar, você tem os prêmios? Pode ser, cara, pode ser. Eu sempre fiquei na dúvida se o disco de ouro era de ouro mesmo, se o de prata era de prata. Será que toca música esses discos? Não, cara. É uma coisa que a gente nunca se pensou, né? Tipo, Então, pô, né? como assim, Hoje a turma cara? pega e quebra a plaquinha de 100 mil do YouTube, Nossa, né? mano, eu tô lutando pela Aí dá minha. pra gente ver o que tem dentro, né? Porque ninguém pega um disco daquele pra gente ver. Mas, Peterson, agora me responde uma coisa, cara. Qual foi o seu primeiro filme no cinema? Que Meu tirou a sua primeiro virgindade? Filme do cinema, É, cara. Que eu deixei de cinema. ser virgem com o cinema, É. cara. Vamos lá. Com certeza foi A Grande Família. Foi A Grande Família. O primeiro lá? O primeiro. Sim, eu fui ter contato com o cinema só depois, cara. Caraca, velho. É. Não, minto. Pode parar. Harry Potter. Harry Potter? Foi antigo, velho. Harry Potter. Não, o primeiro é a Pedra Filosofal, né? Uhum. Câmara Secreta é o 2? Não É o lembro, dois. cara. É o 2. É o dois, Câmara Secreta. Eu sei porque. Sim, mas sabe por quê? certo. Porque Ele eu fui- pega na varinha. Porque, Aí começou a quinta série. porque eu fui com a escola. Ah. Eu também. Que eu fui com a escola, cara. Agora eu lembrei. Tá, mas ó, vamos lá. Vamos separar a excursão. Porque É. você, meu amigo, minha amiga que tá assistindo, que não nasceu nos anos 90 e no início dos anos 2000, você não sabe o que é excursão, que hoje não tem. A gente ia pro cinema. O meu foi A Era do Gelo, o primeiro filme que eu assisti em excursão. Mas o meu primeiro filme no cinema, minha irmã me levou e foi pra assistir Baby, o Porquinho Atrapalhado. Nossa, Caramba! cara. Me respeitem, eu tenho história. Meu, cara. Posso não ter cabelo, mas eu tenho história. Top, cara. Top. Baby, o Porquinho Atrapalhado. Filmaço, cara. Filmaço. Se eu falar que eu tenho ele em Filmaço. VHS, você chora? Ah, mano, ficaria tenho. feliz. Cara, eu assisti ele, esse dia eu coloquei pro Jorge, meu filho, assistir. Porque a bom. gente consegue, né, nas TVs aí, né? Sim. Vamos dizer.
que a gente consegue assistir esses filmes antigos, Uhum. né? E uma coisa foi essa aí, porque a história é muito legal, né? Maravilhosa. Com Nossa! toda certeza. Com toda E passava Baby- muito, né, na Passava no Globo. Globo, Meu com toda Deus do certeza. céu. Passava quase Nostalgia. todo domingo. Com toda certeza. Com toda Domingo era do almoço, Baby Porquinho Atrapalhado. Era um clássico. certeza. Era um clássico, era um clássico. Não era nem sessão da tarde, era domingo na hora do almoço. Você lembra disso? Lembra? Mas agora- Tipo Lagoa Azul. Não, Lagoa Azul. Lagoa Azul. Cara, Lagoa Azul é tão problemático. Cara, Lagoa Azul. Lagoa Azul é tão problemático. É, isso daí acho que ganhou Oscar, alguma coisa, Mano, né, cara? não tem lógica, mano. Foi o filme que mais passou na Globo. Eu acho que Lagoa Azul é tipo as branquelas aqui no Brasil, cara. Só fez sucesso aqui. É, Acho que só fez sucesso verdade, aqui, verdade. cara. Viu? Mas assim, você teve a excursão depois, mas fora do cinema, fora da excursão. aí seria A Grande Família mesmo. o A Grande primeiro. Família. Foi, Ah, exatamente. legal, Esse eu cara. lembro demais. Você lembra do seu primeiro filme sozinho no cinema? Você foi sozinho? Primeiro filme sozinho no cinema. Cara, eu nunca É. fui sozinho no cinema, você acredita? Sério, cara? Sozinho. Não, sempre fui com alguém. Caraca. Eu tive meu primeiro filme, eu entregava jornal, aí eu economizei pra assistir Star Wars Episódio 3. Meu pai me Olha que deixou na bacana, porta do shopping de Araguá, que era pequenininho, né? Uhum. Entrei, assisti o filme e depois assisti. Foi meu primeiro filme. Caramba. Star Wars Episódio 3, Se eu cara. te falar, cara, eu nunca fui no cinema sozinho, cara. Cara, você acabando o programa aqui, você tem que Nunca fui, cara. Nunca fui. assistir um filme sozinho. Eu vou muito no cinema sozinho, cara. Caramba. É cara. bom. É bom, legal. cara. Mineiro, você já assistiu? Qual foi o seu primeiro filme, hein? Cara, foi Harry Potter, mano. Harry Potter? Aí, ó, E tá assim, vendo? detalhe, chega a ser engraçado, porque na minha cidade não tem cinema, não tinha cinema. E aí eles fizeram o quê? Alugaram o teatro lá da cidade Uhum. e aquele reprojetor, né, gigante Sim. e tal, foi Sim. lá na cidade vizinha e pegou não sei se foi fita, com certeza foi fita na época, que a gente alugava, né? Uhum. E foi e reprojetou pra todo mundo, pra escola inteira. Caraca. Então, tipo assim, naquilo ali, quando eu chego a arrepiar quando eu lembro dessa situação, porque foi uma baita de uma emoção, porque todo mundo tava vendo pela primeira vez, Olha só. né? Então aquilo era muita emoção, Sensacional, né, porque, cara? nossa, quando vocês começaram a falar sobre a fita VHS, aquilo ali despertou aquela emoção de ir no final de semana e ter a emoção de ficar sexta, sábado e domingo com Com a a fita. fitinha. Nossa, É aquilo ali bom. era demais, gente. Olha o poder do VHS. Pois é, você vê como que é, cara, é demais. Mas aí que tá, falando de VHS de novo. Cara, qual foi o VHS que você assistiu até gastar? Sabia Aqui que que você ia se... chegar aí. Nossa. Salve Ferris. Não é o nome do filme. Alguém lembra alguma coisa em relação a isso? Salve Ferris, Faço alguém aqui? ideia. Não? Nada? Salve, Ninguém? Fez. Não. Não. Curtindo a Vida Doidado. Ah, esse sim. Filmaço, cara. Cara, Filmaço. eu não sei onde foi parar essa fita, mas era uma fita que eu assisti bastante, cara. Literalmente Caraca. ela sumiu. Literalmente, sei lá, acho que deteriorou dentro do videocassete na época. não Pode sei. ser. É que nem eu joguei tanto Need for Speed que estourou o CD dentro do Do computador. Drive, caramba, cara. De tão quente que Meu, ficou. um filme de 1986, Curtindo a Vida Doidada. Cara, esse filme é muito bom. Esse filme eu assisto ele até hoje, cara. Cara, é excelente. Eu paro pra assistir qualquer hora. Meu, é uma delícia de filme, cara. Pra galera que não sabe, é só rapidinho aqui. Sim. É um rapaz que ele é um dos bambambam lá na escola, né? E ele já faltava bastante. Tava estourando em faltas. E ele criou, né, ali pra família dele, que ele tava com febre, esse tipo de coisa, né? Beleza. A família deixou ele em casa, foi trabalhar, né? E ele ficou ali. Ele falou, cara, é hoje que eu vou dar um rolê. Sim. Se não bastando, ele ainda liga pro amigo dele, que tem um problema de saúde, faz ele vir buscar ele. E a namorada dele, que tá na sala de aula lá estudando, ele finge que é. Ele faz o amigo dele, né? Fingir que é o pai dele na ligação, Sim. avisando que a avó tinha morrido pra soltar a menina, né? E todos eles pegam, cara, meu, faz pra uma dar um rolê arte. na cidade. Meu, é excepcional. Cara, assiste. Curtindo a Vida Doidado, cara. Cara, esse filme é bom. Mas o meu filme que eu assisti até gastar a fita foi O Patriota. O Patriota. Com Mel Gibson, cara. Olha Eu só. amava esse filme, cara. É bom demais. Vinha 2 VHS. Porque o filme é longo. Nossa, que bacana, cara. Você me lembra dessa época que era É, 2 cara. Senhor dos Anéis, 2 É, VHS? dupla. Cara, VHS é dupla, cara. o Patriota era 2 VHS, porque o filme é longo. Se você for ver hoje no streaming, eu acho que é quase 3 horas de filme. Uhum. E que filmaço, cara. Eu era molequinho, eu adorava
esse filme, cara. Que legal, cara. Eu gostava muito dos filmes do Mel Gibson, cara. Você falou de Mel Gibson agora, cara. Tem um Uhum. filme, cara, que eu não me canso de assistir, cara. Sinais. Dele? Aham. Alguém lembra? Sinais? Cara, não... Desenhos nas plantações? Pô, lembro. Agora- Lembro. Agora aqui estamos chegando um negócio um pouco mais embaixo, com a musiquinha do Cara. Arquivo X tocando no fundo. Ó, eu acho que você vai ter que voltar pra gente só falar de ET, cara. A gente só Meu, fala é de demais, ET, cara. É demais, cara. Filme Sinais do Mel Gibson, meu, é excepcional. Bom cara. filme. É excepcional. É muito bom, cara. Muito bom mesmo. Agora eu quero que, se você tá nos assistindo aí e tem um romance com o Peterson, tira o som, porque eu vou perguntar algo agora especial. Nossa. Peterson, qual foi o melhor personagem mais assim de animação que você mais gostou da sua vida? E qual foi o personagem de animação que foi sua crush? Porque hoje a criançada é muito adultinha, não tem isso, mas quando a gente era criança, a gente sempre teve uma Tá. crushzinho Show de numa bola, animação. Com toda certeza. Crush era a minazinha do cavalo de fogo. Tô falando já. Pô, mó daorinha lá com o chapeuzinho lá, cara, em cima do cavalo. Mó louco, cara. Pô, ela era bonita, cara. Cara, pô, era legal, cara. Era legal. E agora um ator de animação, cara, que era assim, show demais, cara. Sim. Ah, não é ator, cara, mas era desenho, cara, que eu gostava bastante, cara. Flintstones, cara. Não, é animação mesmo, personagem de animação. Então pronto, cara. Mas qual? Fred Flintstones, cara. Fred Flintstones. Cara, ele era da hora. Ele era da hora, cara. Demais, cara. Ele demais, era demais. da hora, cara. Velma do Scooby-Doo. Velma do Pô, não valia, cara. Eu ia falar isso. Eu ia falar. É que eu falei, eu acabei esquecendo, mas eu tinha falado pra ele antes do programa. Caramba. Cara, e Vegeta do Dragon Ball. Vegeta do E se eu te Dragon Ball, falar, cara. você vai rachar o bico, cara. Hum. Desde moleque eu tinha entrada. Então, como Vegeta tinha essa entrada, Ah, aí, ó. eu me via nele. Com toda certeza. Você tava se espelhando dele, cara. Tava, Eu pensei tinha que ele ia entrado falar assim, Teixeira mano. Curirim, né? Ah. Não, agora eu tô o Curilinho. Mas antigamente era o Vegeta, né? Caramba. Você, mineiro, você, qual que era a sua crush de animação? Deixa quieto, moço. Deixa quieto. De animação. Não, mas falando de sério. desenho. É Falando sério, desenho. De desenho. De Não desenho. existe. Cara, eu. Teve uma época da Pedrita, da filha do. Ai, Do Fred esqueci o nome. Flintstone? É, A quando ela Pedrita? cresceu. Quando ela cresceu. Ah, tá. Oh, Ah, tá. tem essa parte, né? Aí o melhor desenho, igual Dragon Ball, não tem. Dragon Ball, Dragon acho Ball que era bom. pegou uma geração assim. E não é à toa que quem assiste desde a primeira e vai seguir na cronologia, Sim. não fala até hoje, que é o melhor dos melhores cronologias que tem, né? Pra mim, Dragon Ball, a versão antiga é... E Naruto, cara. One Piece. São os animes Eu não assim que eu- gosto, mas eu eu mais assisti o gosto. Dragon Ball. Você chegou a Na verdade, assistir? foi obrigado, era o que tava passando. Não, mas se você pegar pra assistir a Cronologia. saga Freeza... Freeza. Por quê? Se você assistir o Dragon Ball Goku pequeno, é chato. Quando você é criança, você vai meio que tipo... Mas se você pega a saga Freeza e assiste, quando você volta, você acaba gostando. Olá, eu sou o Entendeu? Goku. Embora o Goku pequeno era um tarado, né? É, Quantas vezes ele ficava pelado. ficava pelado, passava a mão na buma. Olha. Nossa, tem a olha. Buma. Depois de adulto que a gente começa a olhar e falar, cara, o que ele tava fazendo com a calcinha da buma? Tipo, você fica... Ah, tá. É, Passava a mão umas na coisas. Buma é uma A Buma pessoa. é uma Ah, tá. pessoa. Mas, ó, a saga Cell também era muito boa. É, Eu muito gostei boa. muito mais. Eu acho que eu gostei muito mais da saga Cell do que a saga Freeza pela história, né? Sim. Envolvendo o filho, pá, que era o Gohan. O Trunks também, que todo mundo Trunks, gosta. Volta do Bacana. Futuro. Mas, isso ó, é verdade. Agora a pergunta aqui que vai dar treta. SBT, Manchete ou Globo? Qual dessas tinha os melhores desenhos? As melhores animações? Sistema Brasileiro de Televisão. O SBT? Você, mineiro, você quer responder também? Quero. SBT. SBT? SBT. Cara, SBT. SBT, cara. SBT era bom em tudo, em seriado, em tudo. Até novela, cara. Eu gostava mais das novelas do SBT do que as novelas da... Chiquititas? das das Chiquititas, antigas? tudo, cara. Não, cara, Era o bom. SBT tem uma questão de nostalgia de novela mexicana, né? Sim. Por exemplo, as Marias, né? Maria do Bairro, Maria Sim, Flor. Mercedes. exato. Então, assim, você vê, foi um sucesso. Foi. Usurpadora, né? Pegou esta E se, toda você a sabia história. por que o SBT fez isso? Das novelas mexicanas? quê?
Porque o Silvio Santos quebrou a parte de novelas lá, quando ele colocou alguém da família dele, que eu não me recordo do nome, pra escrever as novelas. E aí as novelas não deu bom. E aí ele tinha investido uma puta grana com estrutura, atores, nananã, tal. Aí ele falou, pô, e agora o que eu vou fazer? Ah, vou comprar a novela pronta. Aí ele foi lá no México e falou, qual novela aí tem audiência? Tal, tal. Aí ele começou a fazer isso. E ele tinha um contrato ferrado com a Televisa, Com a Televisa. né? Chaves. Principalmente Chaves, né? Cara, a gente não falou de Chaves aqui Exato. ainda. A maior nostalgia, né? Cara, Chasperito. Chaves era bom demais. Chapolin, amava também. Meu herói favorito. Pra Foi quem meu não primeiro sabe, super-herói. pessoal, o Chaves e o Chapolin é a mesma pessoa, tá? Ah! Eu não sei se tô acabando com a infância de vocês. Embora né? o Chaves tinha uma cara de 50 anos, ele era uma criança. Era. Você sabia disso? Se passava pra gente ainda, né, cara? Totalmente. Cara, né? anos 80 e 90 era só adulto fazendo papel de criança. É. Hoje você olha assim e você fala, mano, que coisa perturbadora, né? Não, mas era legal pra Era gente, muito bom, né, era cara? muito bom. A gente entrava naquele mundo. Peterson, qual é a trilha sonora da sua vida na adolescência? Trilha sonora É. da minha vida da adolescência. Isso. Cassino Can Get Over. Cassino. Olha. Cassino! Quem lembra de Gilberto Barros chamando o Cassino, cara? Pô, meu, é excepcional. Eu até perdi, porque eu não esperava, achava que você ia falar. Não, ou até mesmo o Lasgo, né, cara? Pô, Lasgo, não. Qualquer música da Lasgo tem o meu respeito, cara. meu, foi o que Cara. marcou pra gente, né, cara? Olha, pra mim, Saving the Hemi Zero, que era a abertura do Smallville. Somebody say... pô. Cara, essa Brava. música é incrível. É a banda de um sucesso só, mas. Verdade. Um E, sucesso essa só. música. Não sei se vocês lembram, mas ela participou na formatura, né, do Smallville. Cara, Tem o isso já último, não- no Ah, último é? episódio Dentro da série. primeira temporada, É. eles cantam. Que da Cara, hora. isso, ó, chega a arrepiar, porque é verdade é mesmo. muito legal, É verdade mano. mesmo. Olha É pra você ver. verdade Cara, mesmo. é bom. Até mesmo, acho que The Colin também participa dentro da série. Tive vários grupinhos, assim, Bacana. da época que acabou participando. Sim. Ô, Peterson, você falou de VHS, você falou de CD, de fita. Houve algum momento da sua vida que você registrou, documentou em algum meio desse? Que você fala, nossa, cara, isso aqui eu guardo até hoje. Sim. Fita cassete. E o que você gravou? Vários programas. Inclusive, um deles era bastante que eu gravava, era Café com Bobagem. Café com Muita bobagem, gente legal. vai lembrar e tem até hoje na rádio, né? E depois programação da Dance, realmente, da Jovem Pan. né? Ou até mesmo Super Pista da Educadora. Você acabou de responder a próxima pergunta que eu ia fazer pra você. Eita. Qual não era o valeu. programa que você ouvia religiosamente? Na rádio? Na rádio. Ah, cara, sempre o Planeta DJ, né, cara? Planeta DJ? Planeta DJ da Jovem Pan, cara. Esse Cara, é- os programas da Jovem Pan não era tinha bom pra demais, né? ninguém, cara. Não tinha pra ninguém, cara. Cara, Hoje eu- tá tudo mudado, né? Mas o que era antes, cara, não tem pra ninguém. Eu não era um programa, era um quadro. Um Doutor Pimpolho. Nossa, cara. Homem. Não perdia um. Sempre que eu falo meu nome, amava. a turma fala, viu? Lembra do Peterson Foca? Né, meu, pô, cara, tanta coisa legal que a gente passou, né, que a gente viu, né, cara, que gostoso. Ô, Pets, eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Uma pergunta, assim, bem curiosa. Ó, o Mineiro fazendo pergunta, pessoal. Não, porque assim, a gente vê essa situação da nostalgia, e antigamente a rádio, ela era o meio de comunicação mais ouvida, mais vista, assim, por mais que não via, mas parecia que você tava lá. Uhum. Você acha que em algum momento isso vai voltar a acontecer? Difícil. Com o que a gente tem hoje, com o que a gente vive hoje, muito difícil. Né? Porque a gente. Até mesmo programa de televisão a gente nem assiste mais. Né? Ah, eu tenho uma opinião um pouquinho diferente da sua, cara. nessa. Tudo tá sendo tomado pelos streams, né? Esse tipo de coisa. Mas vamos lá. É naquela questão ainda que eu sempre bato o pé. Se acabar a internet, cara, a única coisa que a gente tem que abrange hoje É o rádio. é o rádio. E televisão também. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente não pode falar, vai acabar. É que hoje a gente tem outras coisas que acabam substituindo, né? Ficou mais fácil hoje, eu quero ouvir uma música tal.
Você não vai esperar o locutor ficar falando lá, ouvir o que você não quer, você vai no Spotify lá, você coloca a música que você quer ouvir, né? Mas o que a gente vivia antes, que a gente esperava, que a gente acompanhava o programa, né? Era uma coisa totalmente diferente, né, cara? Muito. Muito diferente, muito diferente. Eu acho que a rádio só volta a ser o que foi antes se as grandes emissoras voltarem a entregar a rádio na mão de quem realmente sabe produzir rádio. Com toda certeza. Porque, assim, o problema é que eles estão querendo conquistar a juventude. Cara, a juventude vai pro YouTube, vai pro Spotify, não quer saber. Quem vai ouvir é 30 a mais, o rádio. Exato. E eles não estão mais respeitando o 30 a mais. A única emissora, assim, hoje, paulista, a gente falando de paulista, que respeita o 30 a mais é Jovem Pan. Que virou Pan. Por quê? Em respeito ao seu consumidor. Deixou de ser Jovem Pan para ser Pan e mudou a programação para atender o público ideal dela. Exato. Cara, qualquer rádio que quer pagar de rádio jovem hoje, cara, vai tá fadado a fechar as portas, porque Vai o falir. público não vai ouvir. Então, e aí o que acontece? Você desagrada o teu público que quer te ouvir, porque na hora que ele se coloca lá na estação, tá ouvindo um monte de música que ele não gosta, tá Exato. tocando um monte de coisa que é chata pra ele, as falas, os assuntos são chatos. E a galerinha que ele quer atingir tá no streaming, Exato. não tá no FM. É aí que acontece. Mas os caras, enquanto não abrem os olhos pra isso, vão ficar ali, ó, dando bom dia pro cavalo, como minha mãe diria. Exatamente, exatamente. E, Peterson, lembra da moda de tênis? Tinha também a questão das pulseirinhas. Até hoje eu uso uma pulseirinha de silicone aqui, ó. Você lembra dessa época? Você teve alguma... Você aderiu a alguma moda de algum tênis, alguma coisa? All-Star, por exemplo. Cara, All Star, é que em mim nunca ficou legal, cara. Eu também, cara. Parecia que Cara, ele aparecia um toda palhaço vez com que um eu pezão. colocava... Exato, a mesma coisa, cara. Toda vez que eu colocava, não ficava legal, cara. Então, meu irmão mesmo, ele sempre usava topper, né? Que ele gostava de jogar bola, essas coisas, né? Só usava topper, né? E eu sempre curti o tênis normal mesmo, uns Nikezinho normal, né? Sim. Mas nessa época aí, questão agora pulseira... eu Não, lembro- qualquer coisinha assim de moda. Eu dei o exemplo da pulseira, mas, tipo, qualquer coisinha que tinha. Porque teve eu tinha, modas, eu tinha né? muita correntinha, pessoal. Correntinha? É. Tinha uma assim que era com a cara do Pânico, uma outra que era do Pitbull, Bad Cara, Boy, não. né? Nossa, Cara, Bad Boy, meu, cara. Bad boy. Cara, Era legal, que era o muito Red top, Nose, cara. né? Exatamente, era um Pitbull, né? Com a Aham. coleira cheia de espinho. Sim. Cara, era legal demais, muito cara. bom, cara. Essa Meu. época era da hora. E brinquedo, cara? Teve algum brinquedo que você falou, nossa? Cara, brinquedo, vamos lá. Uhum. Se você tem seu filho aí, você nunca entregou um Lego pro seu filho, Ah, não. ó, você, como pai, como mãe, você pode parar. Você já errou aí. Sim. Tem que ter Lego. Toda criança tem que ter Lego. Não é um monta-monta gigante lá, é Lego. Pra construir, criar, conseguir saber o início de como que faz. Sim. Meu, o Lego, ele interage 100% com a criança, cara. Cara, isso é científico, você sabia? Isso é científico, cara. O Lego, ele monta a sua capacidade. Ó, por exemplo, teve uma pesquisa recentemente de professores que pegaram e pediram para crianças 1 metro de corda para medir uma quadra de escola. 1 metro de corda. Uhum. E eles tinham que medir absolutamente tudo dentro da quadra. As crianças, em pleno 2024, não tiveram capacidade intelectual de fazer isso. Nossa, cara. Por exemplo, eles não sabiam como... Mas, viu, se eu tenho 1 metro de corda, como que eu vou medir toda a quadra que é mais que 1 metro? Eles queriam que a corda dele tivesse o tamanho pra conseguir Exato. medir, né? Como que eu vou medir a trave, a altura da trave, ou a altura da tabela de basquete? As crianças não conseguiam. E por quê? Por conta da tecnologia, a criança está perdendo a capacidade de improvisar e de se adaptar para poder lidar com essas coisas. Porque esse simples teste de você pegar uma corda de 1 metro e pedir para alguém começar a tirar a medida das coisas e ver como ela vai reagir isso, é simplesmente a forma como os antigos faziam para poder construir, para poder Exato. mudar as coisas. E nós estamos perdendo essa capacidade, cara. Nível, a gente via com uma mangueirinha com água, Verdade. né? Com a bolinha de ar lá, Aham. né? A hora que chegava no meio, era um nível. Que virou uma ferramenta hoje pedreiro. Exatamente, né? Então esse cara aí hoje que não conseguiu lá somar lá o negócio lá com a corda, ele comprou uma trena digital, a laser. Aí, ó. Se ele estiver vivo ainda. Ó. E jogo, teve algum jogo assim?
Porque, ó, brinquedo, por exemplo, Power Ranger, aqueles que apertava o botãozinho, eles viravam a cabecinha. Sim, ele guardava assim. Aham. Max Steel também. Max Steel. Cara, era da hora os Max Ah, mas Steel. o Max Steel era de gente rica, Cara, né? eu peguei a época do fofão, que a turma falava que tinha uma lança aqui, ó. Eu peguei do Melocoton que você apertava e ele fazia assim, ó. Você lembra do Melocoton Lembro. que era Mas vocês lembram da época do fofão? do Que a Fofão? Eu turma não falava peguei. que tinha- né? que tinha Era uma adaga, espada. né? Aham. Curava cá. Tu ia Besta, falar, né? tu ia falar que tinha uma espada dentro do fofão. Eu lembro Porque, da assim, ó, situação, mas do brinquedo o não. que dava suporte à cabeça, né? Aham. Ficava aqui dentro na coluna. Ele era uma peça meio cônica, parecido Aham. quase com uma espada, mas não era bem uma espada, né? Então a turma falava que o bicho ele era, né, coisa Ah. ruim e tal, né? Pô, cara, passei por tudo isso aí, cara, mó da hora. E jogo? Teve algum jogo? Você fala, nossa, cara, jogo. Pra mim foi Banco Imobiliário, cara a cara. Banco Imobiliário, cara, a cara. Meu, lembra daquele redondo que acendia as luzes? Parecia uma nave redonda assim, ó. Eu não lembro o nome agora, cara. Cara, redondo que acendia É redondo luzes. que acendia as luzes em volta, assim, cara. Tem um Cara, não nome lembro, específico velho. pra isso, cara. É um jogo bem antigo, cara, que você jogava com 2 pessoas também, Sim. cara. Era legal pra caramba, cara. E claro, Super Trunfo. Nossa, Super Quem nunca Trunfo. brincou de Super Trunfo? Caminhão, moto, barco, sei lá. o Super que Trunfo quer era que seja. top. Meu, Super Super- Trunfo Eu era... levava escondido da minha mãe pra escola pra As brincar. cartas, aquelas das cartas. que É, tinha. o carro, tantas cilindradas, Mas velocidade então, máxima. isso era mais aqui em São Paulo. Porque lá em Minas não tinha muito isso. Você acredita? Sério? Até eu fui conhecer Uno. Foi aqui? Eu Ah, mas o conhecia Uno é muito bem lá. mais novo, Caramba. né? Só Não, o foi Uno é bem- mais novo Uno é mesmo. mais novo. Uno é mais novo? Uno é mais Pra mim, novo. Uno era mais velho. Tipo, Não, o Uno é mais novo, cara. Uno é mais novo. caramba. Porque daí depois dessa era do Super Trunfo entrou as cartinhas de Yu-Gi-Oh! Essas Sim. paradas tudo no É. meio, né? Ah, mas tudo isso é baseado no Super Trunfo, se você for parar. É, basicamente. Olha. E como era a paquera nas redes sociais? Você lembra disso? Nossa, cara. No início Orkut, das redes cara. Orkut, Orkut, os cara. scraps, Scraps. depoimentos. É. Gente, nossa, Nem te isso é conheço, mas já te saudade. considero muito. Exato. Meu Clássica. Deus! Clássica. Meu, show demais, cara. Pô, quem nunca fez isso, cara? E começava a botar aquelas letras diferentinhas pra poder parecer Itálica, Você colorida. mudava as fontes, né? Pô, era legal pra chat caramba. da UOL, Chat da UOL. bate-papo da UOL, MSN. Polêmica. Quem nunca entrou no chat da UOL que atira a primeira pedra? É. Quem nunca botou um nome esquisito do tipo 25 CM Lindão? Bate-papo da UOL te entregava esse tipo de entretenimento. Olhos verdes Não, de mas eu toalha acho can. que Campo, porque você o conseguia abrir a can, tá? mais legal do MSN era você escutar uma música e deixar lá para as pessoas saberem o que você tá Exato. escutando. Isso você só conseguia na versão Plus. Exato. É, no MSN Plus, mano. exato. Verdade, Exato, cara. exato. Cara, era muito. Era outro universo, né? É porque daí você ficava entrando e saindo do MSN, às vezes você colocava até uma Sim. fotinha ou alguma coisa, aí ficava aparecendo, subindo assim na Pra tela da pessoa pessoa. chamar a pessoa, a atenção da É, pessoa. chamar a atenção. É verdade, cara. Era você, cara, dá um programa só pra falar sobre paquera em rede social, cara. Nossa, Dá. certeza. Cara, revista, Capricho, sei lá, tipo, Heróis. Lembra de carros, ou até mesmo as revistas da Jovem Pan, você colecionou alguma? Não cheguei a colecionar, mas o que eu queria ter era aquelas que vinha com os pedaços do carrinho que você ia montando. Por fim, no final, o preço que você gastava dava pra comprar o carro. Sim. Mas, Mas era legal pra caramba, que eu não Era lembro legal. o nome agora. Pô, mas era legal demais. Não, mas eram várias, não tinha um nome específico. Porque eu lembro que tinha uma banca chamada Banca do Jaime, que ficava na esquina da casa dos meus pais, assim. É. E lá ele vendia, tinha de avião, tinha de carro, tinha de vários caras, tinha, assim. tinha de vários. Era muito louco, que vinha as pecinhas. pecinhas, você ia montando. E tinha também do dinossauro, que eu adorava Olha, que legal, dos dinossauros, vinha os dinossaurinhos, assim, que você ia montando, colecionando, cara. Meu, é muita coisa boa, muita coisa boa. Você acha que a gente aproveita mais naquela época ou hoje? A gente aproveitou mais naquela época. Porque hoje a gente se distrai com isso daqui. E eu consigo te provar. Antes você ia no banheiro, você saía rápido do banheiro. Hoje você demora. Você sabia que o índice de hemorroida aumentou por causa disso? Exato. Olha o tempo que você fica lá exposto com a sua parte íntima, Então. se infectando. Não, mas não por conta da questão da infecção. Também, mas é também. Você que não sabe, quando você senta no vaso, cria um vácuo que cria uma pressão nos Países Baixos, vamos dizer assim. Exato. E por conta de a pessoa ficar horas e horas todos os dias ali sentado no trono,
o índice de hemorroida aumentou. Essa sucção aí machuca, cara, tá vendo? Ele assim, ó. É Virou complicado. rei, né? É, virou Rei da rei. hemorroida. É complicado. Saiu a cara. coroa, velho. Saiu a Engraçado que daí coroa. você não vai postar isso no Facebook, né? Não, essas coisas a gente não posta. Viu? Então você acha que a gente aproveitou mais na época? Nossa, demais. Eu demais, acredito também, sabe por demais. quê? Hoje em dia, se você pegar e perguntar pra criançada hoje, nunca arrancou uma tampinha de dedão, Não, sabe? Nunca cortou o pé com uma lata, não. nunca pulou um muro, sabe? Nunca trombou com um poste porque tava correndo, olhando pra trás, sabe? Nunca apertou uma campainha e saiu Mas é. correndo, sabe? Mas Nunca você foi sa- mordido mas você por sabia? cachorro. Mas hoje, se você parar pra perceber, ó, até a galera que tá acompanhando a gente aí, vai, presta atenção. A galera de hoje, vamos supor, de 16 anos, Sim. não é a mesma galera de 16 anos que era anterior. Não. Em relação, como eu posso explicar pra você, mais evoluído, né? Sim. O anterior, ele era mais evoluído, né? Ele já sabia algumas coisas a mais, né? Uhum. E hoje, o de 16, parece, sei lá, que ele tem... Não, mas é que assim, 14. o de 16 hoje, ele se acha evoluído. Porque como ele tem Mas de muita maneira informação, nenhuma, acesso, de maneira nenhuma. porém, porque assim, hoje, com um moleque com 16, ele já tá falando de perder a virgindade, ou já perdeu a virgindade, tá pegando as menininhas e tudo mais. O menino de 16 da nossa época, muitas vezes não tinha chegado nessa fase. Mas, tipo, já tinha jogado bola, já tinha Já, corrido pela rua, já tinha dormido sim, fora de casa, sim, já sim. tinha Então, feito um monte de coisa. mas isso hoje vem do quê? Do que é produzido e mostrado pra essa galera de hoje. Então, Sim. é a moda deles hoje isso. A música só fala sobre sexualização. Exatamente, entendeu? O que fogo você isso vê aí. na televisão, entendeu? Então, assim, pra esse tipo de coisa não existe censura, né? É o que Sim. deveria ter, né? Mas é o que eles estão vendo hoje e é o que eles estão se tornando isso, né? Então, se você pega um cara aí hoje com 18 anos, não sabe trocar uma resistência de um chuveiro, não troca uma roda de um carro, Não. vai ligar pro seguro. Ô, Você tá- mãe. Não, mas olha só. Mas imagine esse cara numa situação de risco ou de perigo, sei lá, que ele vai estar no mato. É uma Ele não, meba. ele não vai saber fazer um nó numa corda ou algo do tipo. Não vai saber fazer nada. Não, mas é. Cara, eu vi uma Ó, criança. é o que eu falo. Ó, hoje, desculpa te Não, cortar. sim. Se acabar a energia hoje, as pessoas Pira. somem. As pessoas somem. Porque não vai conseguir fazer nada sem energia. Cara, mas aí que tá. Tem gente que sem energia, cara, surta. Exato. Porque é o tempo inteiro em uma tela. Vai surtar. E a gente tá mudando. E isso entra na próxima pergunta que eu queria te fazer, que é: o que você mais sente falta antes da internet bombar? A família reunida. Cara, Sabe por quê? eu também sinto isso, cara. Sabe por quê? Não, mas sabe Sim. uma coisa que eu sinto mais falta? Sim. Lógico, eu vou entrar ainda num contexto um pouco maior, mas. Lembra domingo? Putz. Era regrado, cara. Todo mundo e. Na mesa. Vou chegar na mesa. Aham. Aí você já tá no almoço, peraí. É que eu sou gordinho. É. Eu gosto de comer. Então, peraí, não, vamos depois do almoço, peraí. Sim. Era todo mundo se reunir pra assistir Silvio Santos. Bom. Não, Porque no Gugu. domingo, a gente tava visitando a família. A gente tava no avô. Ou era vice-versa, né? Os primos que vinham visitar a gente. Sim. Então era legal toda essa companhia, né? Porque a gente brincava tudo cedo, né? Aí chegava, né? Almoçava, né? Se reunia e depois a gente ia assistir o programa, né? Isso era muito legal, cara. Pô. Hoje ninguém mais faz isso, né? A sala de televisão hoje morreu, Sim. né? A sala de televisão hoje morreu. Não, hoje cada um tem uma TV no quarto. Exato. Cada um assiste o que quer. Ou uma Exato. telinha, um celular pra assistir, Mas bota a um fone. questão hoje de você ter, vamos falar agora em questão de se reunir, né, para Uhum. pra almoçar, pra jantar, é que a pessoa vai levar isso aqui e vai colocar aqui assim, ó, E vai ficar no celular. e vai ficar no celular. E você pode ver que aquela conversa oculta que todo mundo tinha, Ah, morreu. trocou por isso aqui, ó. Pela arrastada de dedo. E os comentários são sobre o que você tá vendo na sua tela e não sobre como foi sua semana. Exatamente. Ó, tô te mandando um negócio aí, vê aí. É. Mas, cara, você falou do almoço. Uma coisa também que faz falta muito, cara. Os vizinhos.
Sabe aquela brincadeira na rua? Nossa, cara, era legal demais. Todo fim de tarde, voltar com o pé encardido pra dentro de casa. Tomar uma sentada da mãe porque não ouviu ela chamando e demorou pra Eu voltar. jogava taco, acertava bolinha no vidro do carro, cara. Nossa. Esqueceu de encher o vidro d'água pra jogar bola. É. Tá vendo? Não, hoje todo mundo tem bebedouro, então não tem essa de encher garrafa de água pra Sabe o que é gelar. você chegar na escola e falar assim, professor, eu não trouxe meu trabalho porque meu cachorro comeu. Sim. Era demais, cara. Não, hoje eles usam o chat GPT pra fazer trabalho. Então, tá vendo? É Você triste, nunca vai chegar na cara. escola e falar, viu, Sabe o que é o professor, dicionário meu cachorro Aurélio, comeu. gente? Dicionário Aurélio, gente. Dicionário Aurélio, pô. Nossa. Caramba, cara. Caramba, era. Ô, Peterson, e nessa viagem toda, nessa brincadeira toda que a gente tá fazendo aqui, eu queria pra gente finalizar, eu gostaria muito que você trouxesse uma questão assim, a geração... O que essa geração tá perdendo que a dos anos 90 tinha, cara? Eu queria que você contasse pra nós um pouquinho sobre isso. Você trouxe os VHS, você trouxe o CD da Jovem Pan, Uhum. trouxe essa coisa preciosa que é uma fita cassete, cassete, cara. Então, assim, e isso é só um pequeno universo de tudo aquilo que a gente tá perdendo, cara, com com o passar dos anos. E hoje eu vejo gente de 20 anos falando assim, ai, que saudade dos anos de 2010. É porque não viveu os 80, não viveu os 90. Não sabe o que é isso. Então, assim, você, fala pra mim, assim, imagina que eu nasci em 2006 e você vai olhar pra mim e falar assim, cara, você perdeu isso dos anos 90. Pra mim chegar aí, eu preciso voltar pouquinho atrás. Que é algo que é bem emocional pra mim e vocês vão entender também. Vocês não prestarem atenção, não prestaram atenção em relação a isso. Tá vendo isso daqui que tá aqui hoje? Isso aqui é uma fita cassete. Isso aqui não saiu do fabricante e veio pra mim. Não. Isso aqui provavelmente foi um pai de família que comprou pro seu filho porque ele tava querendo muito. Ele trabalhou. Ele conseguiu juntar a graninha pra comprar esse VHS pra ele. Essa fita. Do mesmo questão em relação a um CD. Então, por trás de tudo, a gente tem uma pessoa que teve um prazer, que teve a emoção de comprar essas coisas novas, de tirar da loja. Eu falo em relação até mesmo aos equipamentos de áudio que eu tenho hoje. Tudo que eu Sim. tenho era tudo que eu queria ter naquela época, porém a gente não tinha poder aquisitivo. Era Não. muito caro. Só quem tinha era só Só os ricão. só as pessoas da alta, né? Então, por cada aparelho que eu mexo, que eu faço restauração, eu puxo lá atrás. Não, aqui foi uma pessoa que se dedicou, que queria muito, como eu também quis, né? Foi um suor para conseguir, para conquistar. Aí depois, por alguma contraversão, precisou vender, aí acabou passando por uma outra pessoa que não cuidou legal, que daí acabou chegar até mim. E agora eu, né, ter que trazer de volta a vida a isso, Sim. né? Então, olha só. Com esse meu pensamento, eu sei o que cada pessoa possa ter vivido, entendeu? Para ter chegado até o que seja o equipamento até a mim. E as pessoas hoje, essa galera de hoje, eu sinto que eles não vivem a vida curtindo a vida doidado. Entendeu? Não sente. Cada dia que passa, cada minuto que passa, isso tá acabando para eles, né? Cada tempo nosso é um tempo de vida, né? E eles não vão conseguir ter essa vivência que a gente teve. Entendeu? Parece que para eles, tudo que aquilo que a gente conseguiu entender num curto prazo é desse tamanho. E para eles, um pouquinho de coisa assim que eles conseguiram entender foi desse tamanho assim, ó. Então, eu não sei o que vai acontecer com essa galera. O problema é que a gente vai depender dessa galera. Pô. Nós vamos envelhecer e é essa galera que vai operar a gente, né? Que vai medicar a gente. Então a gente tem que pensar muito bem nisso. Então a gente tem que instruir muito bem essas pessoas hoje, não deixar que se tornem umas pessoas bobona, e se realmente se construir pessoas profissionais, com níveis acadêmicos bacana, porque é essas pessoas que vão cuidar da gente posteriormente, né? E assim depois, né? Seguindo o ciclo da vida. E pelo que a gente está vendo hoje, está definhando a galera que era para ser superior.
O que era pra estar melhorando, tá definhando, tá descendo. E isso é preocupante. E ninguém tá barrando isso. E isso é grave. É complicado. Sim. Hoje, eu penso muito. Vai falar, Beto, você vai ter filho? Eu não sei. Porque se eu colocar meu filho pra ter essa educação que tem hoje, pra seguir esses costumes de hoje, não. Não coloco. Não dá. Infelizmente, não dá. Porque eu sei que se eu levantar a voz com meu filho e tiver outras pessoas perto, corre o risco de me mandarem pro conselho tutelar fazer alguma coisa. Porque eu estaria educando meu filho da maneira correta. Então, tá preocupante. Sim. Tá demais, cara. E eu vejo a criançada hoje, eu vejo as minhas sobrinhas, eu converso com elas bastante sobre essa questão, para elas aprenderem a ter esse processo. Eu converso com outras crianças também, porque eu tenho o contato bastante, né? Uhum. Por muito tempo eu fui professor, então eu sempre tive essa questão de, galera, tá muito fácil. Hoje, você falou da VHS. Meu, quem tem um VHS nos anos 90 era caro, Era não era caro, era barato. caro. Era uma. Só o fato de você ter um lugar pra você colocar um VHS pra assistir um filme já era uma conquista. Com certeza. As pessoas financiavam, faziam um financiamento disso. A primeira televisão que teve na casa dos meus pais, meu pai fez um financiamento, não, fez um consórcio de televisão pra ter a primeira televisão. E as pessoas hoje com R$ 30, com R$ 40, pagam um streaming que ela tem à Exato. vontade, Uhum. todo tipo de mídia, e elas começam a perder o valor que de repente a criança ela ganha, por exemplo, o VHS do Rei Leão, e ela tem só aquilo pra assistir. E ela vai assistir, ela vai assistir, ela vai assistir muitas vezes. Hoje a criança ela para na frente da televisão e ela não tem a capacidade de assistir a merda do negócio até o final, Não porque tem. ela quer passar pro próximo, quer passar pro Exato. próximo. Ao invés de ela parar e degustar daquilo, ela não sabe o que é você parar na melhor cena e falar: só semana que vem pra você assistir o próximo episódio. Ela não sabe o que é isso. Ela não sabe assistir, por exemplo, um exemplo que parou o Brasil inteiro, Smallville, que eu falo porque foi muito forte. O final da temporada, o carro da Lana Lang, que era a namoradinha do Clark Kent, sai voando no tornado e foi embora. E foi mais de um ano pra saber o que aconteceu, porque acabou a temporada ali e a gente teve que esperar o Silvio Santos comprar a temporada, eles dublarem a temporada pra passar. Foi mais de um ano. E a geração de hoje é só: não, próximo episódio, próximo episódio, próximo episódio. Vou maratonar. A criança não sabe hoje o que é esperar uma semana, 2 semanas pra poder assistir um episódio, essas coisas. Às vezes eu começo a assistir uma série, as minhas sobrinhas chegam e falam: ai, tio, qual episódio você tá? Ah, eu tô no episódio tal. Nossa, eu já acabei. Como você acabou? Você começou semana passada? Não, mas é porque eu maratonei. Pô, mas você não consegue assistir um episódio por dia e tudo mais? Tem a necessidade de ficar toda hora assistindo 5, 6, 7, não dorme, sabe? Vai e tudo mais, porque não teve essa vivência que a gente teve de esperar. O Chaves já falava pro seu Madruga, né? São os energéticos. Cara, a gente precisa Meu. marcar um dia de vir pra falar de Chaves, cara. Cara, sensacional, cara. Chaves. Sensacional. Isso é muito E top. eu acredito que eu quis trazer você hoje pra gente conversar, porque eu acredito que a galera tá com saudade de matar a saudade dessas coisas. Sabe? A gente abre a internet e a gente não consegue encontrar, sabe, conteúdo. A gente tem o Noventista lá e tudo Temos, mais, sim. tal, que são canais extraordinários. Eu amo esses canais, porque são canais que me matam muita saudade. Embora eles estão começando a ficar muito atualizados, eles estão trazendo cada vez mais coisa dessa época e menos da nossa época. Mas eu vejo que as pessoas estão com saudade de conversar no portão de casa, com os colegas e matar a saudade. Porque nada mais legal do que você assistir um desenho e ir pra escola e ficar discutindo sobre o que você achava que ia acontecer no próximo episódio. E hoje a gente não tem mais isso. Pois é. A juventude tá perdendo o que há de mais gostoso, que é viver. Eles Exato. não estão vivendo, eles Não só tão estão vivendo. no piloto Não tão automático. vivendo. Não estão vivendo. Qual que é o próximo? Qual que é o próximo? Qual que é o próximo? Agora, trazendo aqui pra galera do meu canal,
Eu sou especialista comportamental, a gente fala de comunicação e tudo mais. E esse papo que eu trouxe aqui, o Peterson, é para alertar você que tá torcendo para que o seu dia acabe porque você tá cansado, você fica torcendo para que a semana acabe porque a semana tá estressante, você torce pro final de semana acabar porque você simplesmente achou o final de semana um porre e você tá torcendo no final para que a sua vida acabe. E às vezes é parar e conversar, porque os nossos pais viveram isso. E por que a vida deles foram muito mais longa e muito mais saudável do que a nossa está sendo? Porque eles não perderam a essência do que é viver, que é a fitinha do VHS, do Rei Leão, é a fitinha cassete das músicas, é o CDzinho da Jovem Pan. Isso aqui não é, gente, saudosismo. Isso aqui é a esperança de que um dia a vida foi bem vivida. Isso aqui são memórias. Com toda certeza. E a gente tá perdendo, né, Peterson? Pessoal, ó, vocês estão trocando o tempo de vida de vocês por dinheiro. Nunca esqueça disso, tá? Vocês estão trocando o tempo de vida de vocês por dinheiro. Tenha um momento pra vocês curtirem o que vocês gostam. Tira, é prazeroso, é gostoso, é legal. Você lembra lá o que você gostava de fazer? Faça de novo. Dá um jeito. Entre em contato com aquele seu amigo que você tinha. Conversa, é bacana. Marca de um local, reúne uma galera aí. Garanto que vai ser excepcional. Mas tire um momento pra você curtir. Criar memórias, né? Com toda certeza. Galera, esse foi mais um Falador. Espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha matado um pouquinho da saudade que é anos 90, início dos anos 2000. E eu te espero no próximo capítulo. Um beijo no teu coração e até a próxima. E Peterson, dá aquele seu alô maravilhoso que eu gostaria de encerrar o programa com a sua voz maravilhosa, mandando Show, um tchau vamos pro lá. pessoal. Pessoal, agora então, pra finalizar a noite, aquela tradução maravilhosa. Mentira. Pessoal, ó, pra vocês que viram aqui, curtiram, né? Toda essa nostalgia que a gente trouxe, VHS, fita cassete, CDs. Tem lá o nosso Instagram, que é o Peterson Genese, tá? Facinho de você encontrar. E claro, também o nosso canal no YouTube, que é o Peterson Sony Genese Brasil. Você vai poder estar acompanhando todo o trabalho que eu faço lá de questão de restauração e também, claro, aí, reproduzindo todas essas mídias aí que a gente tem e guarda com muito carinho. Quero agradecer a visualização aqui desse vídeo de todos vocês aí. Garanto que esse vídeo aqui vai bombar bastante, né, Amém. Douglas? Entendeu? Cara, é um assunto aí. Meu, a galera que viver isso daqui vai gostar demais. Então, Boa. cara, só agradecer a todos vocês aí. E quero deixar aqui um grande abraço, né, pro meu amigo Douglas aqui também, pro nosso amigo mineiro, né? E desejar muito sucesso pra esse canal aqui, que, cara, só vai voar. Amém, cara. E, galera, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar. E comenta aí o que você mais sente saudade do tempo de infância, da sua juventude, da adolescência. Conta pra nós aí, que eu e o Peterson vai estar lá respondendo vocês e comentando. E se você lembrou de algum jogo, de algum filme, de alguma série, de alguma novela, lembra a gente aí também, que a gente vai amar ver os comentários, não é Com verdade? certeza, só não falei aqui, lembra do filme Twister, do Tornado, que passa a vaca voando? Ihu! Bom! A vaca é épico demais, Demais, aquela cena, cara. Só quem era anos 2000, anos 90, sabe o que é uma montagem daquela de uma vaca voando, cara. Aquilo era Foi muito realista. muito bom. Gente, até a Um próxima. abraço. E pense na vaca voando do Twister pra gente encerrar. Até lá, galera!